A disintegration star constant. Stop. Muito bem, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Vida e Narrativa, canal que se tornou possível graças ao apoio da Vaio e da Positivo. E hoje, excepcionalmente, a gente não teve sonhos em baixa resolução do meu amigo Ronaldo Palma, né, no seu projeto Monte Blanco, na trilha sonora, mas tivemos Dolores com a canção Bipolar. Dolores, que é um antigo projeto, né? E até que me corrijam, que está extinto, né? Ou pelo menos descontinuado. Do qual também tomou parte meu amigo Ronaldo Palma, que eu aproveito aqui para homenagear, na medida em que Ronaldo é meu amigo, foi meu colega no curso de filosofia e também é alguém que, desde que eu o conheci, há quase 20 anos atrás, né, quando surgiu a banda Dolores, produz ininterruptamente música que eu gosto. Então, está aqui homenageada a extinta, descontinuada, não sei, né, que esse vídeo também sirva um pouco como pressão para que a Dolores, que estaria comemorando 20 anos, né, faça alguma coisa, né? E então que esse vídeo sirva um pouco como pressão, mas também como homenagem ao Ronaldo Palma, ao Calixto e ao Brasiliano. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o Soundcamp do Calixto, no qual você encontra essa e outras músicas da Dolores. Certo? Muito bem, vamos voltar então ao Sartre, Metafísica e Existencialismo, de Gerhard Bornheim, que está no seu 14º capítulo. Vamos fazer o comentário do 14º capítulo. Ou seja, tem esse e mais dois, a gente está chegando no fim, para o território no qual todas as análises culminam, encontram seu desfecho, encontram seu acabamento. Muitas das coisas que eu prometi, muitas das promissórias que eu lancei, eu vou ter que cobrir agora. Porque quando chega-se, né, quando Bornheim chega nas análises que Sartre faz do tema da liberdade, a gente está no núcleo, né, da filosofia sartriana, que, vejam bem, aqui Bornheim está sendo bastante fiel ao texto de Sartre, só vai aparecer tematizada, apresentada, examinada, analisada da forma rigorosa e exaustiva que sua filosofia pede, lá no final, Deus seria o nada, no início da 4ª parte. Então, faz todo sentido que Bornheim tenha feito essa trajetória pelo texto de Sartre e esteja apresentando as coisas quase que exatamente na mesma ordem que o próprio Sartre vai apresentar em O Ser e o Nada. Então vejam que
a quantidade de coisas que a gente precisa pressupor para estar em condições de abordar filosoficamente a liberdade, né, de uma maneira apropriada. Abordar, né, do ponto de vista da ontologia fenomenológica, a liberdade de uma maneira apropriada. Não custa, né, não custa fazer recapitulação, nunca, não tenho como saber se você chegou nesse vídeo por meio do Instagram, se você fez uma busca no YouTube e clicou direto nele. Então, o que vem sendo feito é um comentário do comentário que Borheim faz a Sartre, que vem tentando reconstruir os argumentos do livro, né? Eu leio passagens e as comento, e o que vem ficando, o que eu tenho tentado montar desde a aula zero, né? É uma maneira de mostrar, uma maneira de deixar bem claro que a ontologia fenomenológica de Sartre, apresentada em O Ser e o Nada e comentada por Borheim, é uma filosofia que extrai consequências radicais do conceito fenomenológico de intencionalidade. O que isso significa? Intencionalidade é uma ou a característica principal da consciência humana. Indica o fato de que consciência é sempre consciência de algum objeto, ela não pode ser consciência de nada, não existe a consciência em si mesma e então surge um objeto. A consciência emerge como consciência de objeto e de si própria simultaneamente. É uma coisa e outra ao mesmo tempo. Há uma interdependência lógica, uma relação interna, estrutural, né, entre ser consciência e ser consciência de objeto. Então, eu só sou consciente de mim mesmo quando sou consciente de objetos. Este início, né, que Sartre faz pela fenomenologia, essa apropriação que ele faz da filosofia husserliana, não cessa, segundo Borheim, de produzir consequências. Lá, quando a gente falou das estruturas imediatas do para si, a gente viu que a condição humana tem 5 características, né? 5 estruturas principais, né? Ela é presença a si, ela é facticidade, tem o ser do valor, o ser dos possíveis e o circuito da ipseidade. Tudo isso é o que a gente vê quando entra na intencionalidade da consciência de microscópio, só que não é um microscópio de verdade, né, físico, material, é um microscópio filosófico. Você entra e decompõe esse ato intencional e percebe todas as estruturas que o pressupõem. Este é o ser do para si, o ser próprio da consciência. As consciências são desse modo, certo? É a essa consequência que chega Sartre. Por outro lado, o correlato da consciência é um ser em si, é um ser que é o que é e é em si, né? É tudo que podemos dizer, porque a fenomenologia é uma suspensão de quaisquer visões de mundo que nos informem, digam, expliquem o que é a realidade das coisas, seja uma visão de mundo científica, seja uma visão de mundo religiosa. A fenomenologia abole esses pressupostos, deixa eles para lá, eles não participam da composição, da descrição e da análise das estruturas, seja da consciência, seja dos seus correlatos, e Sartre radicaliza isso do ponto de vista ontológico. Então, do fato de que temos consciência de coisas, é necessário poder dizer o que é a consciência e o que são essas coisas. Então, as consciências são seres para si e as coisas são seres em si. Mais para cá, a gente já viu que a relação intersubjetiva é bastante problemática, né? Porque os seres para si tendem a olhar todos os seres que se colocam diante deles como seres em si. Seres para si, isto é, pessoas, consciências, são sujeitos. E diante do sujeito, como eu sugeri em algumas ocasiões, diante de um sujeito, tudo mais é objeto, inclusive outro sujeito e ele próprio, né? O sujeito nunca se acessa enquanto sujeito de vivências e experiências. Sempre produz, ao tentar acessar a si mesmo, uma imagem meio degradada de si mesmo, que a gente costuma chamar de eu, de ego, né? Bom, nesse sentido, a relação intersubjetiva, como a gente viu nos últimos mais ou menos 4 vídeos, ela é bastante truncada, caso ela seja possível, né? E a rigor a gente vê que Sartre vai dizer que não há um encontro legítimo e genuíno entre sujeitos, mas sempre um encontro mediado por essa mútua objetificação, essa luta entre as consciências para ver quem vai ser sujeito na relação. Muito bem, a gente também viu lá sobre a má-fé, né? Na aula 6, né? O 6º capítulo do livro de Borheim sobre a má-fé. Por quê? Porque uma das consequências da radicalização ontológica da fenomenologia, por parte de Sartre,
é a constatação de que o núcleo da condição humana, ele tem qualquer coisa de vazio, ele é faltado, ele é privado do ser, ele é privado da identidade, ele não tem a estabilidade pacífica que é própria das coisas, dos objetos, dos itens, né? Eu deixo aqui um parêntese, né? Há uma passagem um pouco problemática no corpo do texto de O Ser e o Nada, que é sobre o estatuto da animalidade. Que alguém poderia se perguntar muito bem, há objetos e outros seres humanos, mas tem um monte de coisa no meio, digamos assim, né, na perspectiva da grande cadeia do ser, e um monte de coisa entre o meramente inanimado, né, e o ser humano em sua excelsa capacidade de pensar, né. Esse monte de coisa é difícil de ser captada às vezes, né, com esse detector ontológico que Sartre nos oferece, que tende a produzir imagens em branco e preto, né? Ou é para si ou é em si. Posteriormente, Sartre toma algumas. A filosofia dele sofre algumas alterações, mas a gente não tem tempo para falar disso aqui. Fica estabelecido que a má-fé é uma decisão sobre a natureza da realidade, a natureza da verdade, sobre o que conta como evidência. É uma tentativa de convencer-se e, portanto, de certo modo, de enganar-se, né, sobre o que é a minha condição individual, sobre o que é a condição humana em geral, sobre o que é a realidade. Evidentemente, Sartre está sugerindo que a única maneira de escapar, digamos assim, da má-fé é levar em consideração os dados que a ontologia fenomenológica descobre. E um deles, muito importante, é essa liberdade, que é uma palavra, né, que o sonho humano alimenta, que não há quem explique, não há quem não entenda, ninguém que não entenda, acho que o poema é assim. Ela tem um significado muito especial na filosofia de Sartre, porque, embora eventualmente possa parecer que a palavra liberdade tem uma aura semântica um tanto quanto festiva, as coisas se passam bem ao contrário na filosofia de Sartre no que diz respeito à liberdade. Eu selecionei algumas passagens do texto de Durkheim, como de praxe, e eu tentei fazer isso em menor número nesse capítulo, porque eu acho que o último vídeo vai ficar um pouco mais denso, na medida em que tudo vai encontrar o seu desfecho nele, mas eu procurei selecionar as passagens talvez mais emblemáticas, assim, nas quais Durkheim fala mais claramente ou de maneira mais bem escrita o que a gente precisa ter em mente quando fala sobre a liberdade em Sartre. Então, o homem é liberdade em seu ser. Isso é muito interessante porque parece uma frase de impacto, né? Lá no primeiro card que está lá no Instagram, né? Eu selecionei essa frase. Parece uma frase de impacto, mas ela é rigorosamente descritiva, se a gente tomar por base o que Sartre está falando. Dizer que o homem é liberdade em seu ser é dizer que a liberdade não é uma característica do ser humano. Não é como se nós tivéssemos liberdade. Dizer que o homem é liberdade em seu ser, que os seres humanos são liberdade e não têm liberdade, né, é dizer, de certo modo, que liberdade, existência, ipseidade, ou seja, singularidade, consciência, temporalidade, são nomes para a mesma região ontológica, que é essa região do para si. Se nós chamamos hora de existência, hora de liberdade, hora de ipseidade, hora de consciência e hora de temporalidade, é porque a gente está enfatizando este ou aquele aspecto disso que a gente está, a isto que a gente está se referindo com uma dessas palavras. Chamar o ser humano de liberdade é dizer que o reino humano é um domínio no qual não vige o determinismo. Os comportamentos humanos, os pensamentos humanos, o que quer que os seres humanos façam, digam ou pensem, é absolutamente indeterminado. É absolutamente. São coisas que emergem da liberdade humana. Então, alguém pode se perguntar: poxa, mas não está provado que o cérebro toma uma decisão aproximadamente 8 segundos antes. Muito bem, se é uma ontologia fisicalista, você pode contar com esse tipo de informação,
como expediente de explicação dos comportamentos e condutas humanas, do fenômeno humano em geral. Se você deixou entre parênteses tudo aquilo que você sabe por meio das ciências naturais e decidiu fazer uma ontologia fenomenológica, encarar o ser humano, né, por meio dessa ontologia fenomenológica, você parte, né, dos pontos de partida possíveis, e este é o de Sartre, de um fato bruto e básico, que é o fato de que temos consciência de objetos o tempo todo. Então, dessa premissa, né, passando por essa longa cadeia argumentativa, que é essa montagem da imagem do ser humano que a gente vem fazendo por meio dessa trajetória pelo livro de Borheim, a gente chega nessa conclusão constrangedora, né? Constrangedora no sentido de não temos como não concluir exatamente isso, né? A saber o quê? Que o modo de ser dos seres humanos, o tipo de ser que é próprio dos seres humanos, é ser temporalizante, faltado, é ser uma singularidade que elege seus próprios fins e os persegue, né? Persegue lá no horizonte das expectativas, aquelas estrelinhas cintilantes chamadas possibilidades. E ao perseguir essas possibilidades, precisamos ser livres. É necessário que sejamos livres para que possamos eleger possibilidades, perseguir possibilidades, né? Propósitos, né? Vitais, né? Que nos importam, interessam, estruturam um modo como vemos o mundo. Isso é ser liberdade. Que hajam condicionantes, interferências e elementos de diversas ordens que possam, enfim, causar uma certa estática nessa liberdade, isso só pode contar como expediente explicativo na medida em que eu tiro dos parênteses aqueles conhecimentos prévios que a gente tinha sobre o mundo. Sartre está fazendo uma fenomenologia radicalizada ontologicamente. A gente viu em alguns capítulos especiais, por exemplo, aquele da má-fé ou aquele sobre a relação concreta com os outros, o quanto o ponto de partida dessa filosofia existencial é a realidade cotidiana, prosaica, mundana, banal, ordinária, certo? Então, expedientes explicativos que tragam informações sobre como funciona o cérebro, a matéria, ou mesmo a sociedade, né? Eu faço questão de enfatizar essa diferença entre uma ontologia fenomenológica e uma ontologia baseada na física, né? Na biologia, né? Mas os comportamentos sociais são matéria de exame e investigação de diversas disciplinas, né? Sobretudo nas humanidades. Então, mesmo com as humanidades, o método fenomenológico guarda suas reservas, né? Pelo menos um método fenomenológico mais ortodoxo, próximo desse, pensado por Husserl e, enfim, reinterpretado por Sartre. Então, não contam como válidas quaisquer explicações para as condutas humanas, para os comportamentos humanos, que não partam do reconhecimento disso que a gente alcança, radicalizando ontologicamente a fenomenologia. E o que a gente alcança? Esse núcleo de indeterminação e negação que emerge, é jogado na realidade, né, por meio da nossa consciência, como se ela impregnasse para compor a própria realidade significativa na qual habitará, né, e como se ela infestasse, né, essa realidade com nadificação. Essa nadificação, essa negação, essa infestação da realidade por ausências, por negações, isso se dá em razão da própria condição humana ser, de certo modo, né, dever ser caracterizada como negativa. O sentido da liberdade, né, nessa perspectiva, é ser radical indeterminação, certo? Então é isso. Qualquer aura festiva que eventualmente pudesse pairar sobre a palavra liberdade, na medida em que ela é uma palavra que circula com um significado muito positivo, né? Todos gostamos da liberdade e queremos ser livres, né? Ela precisa ser entendida nesse termo técnico, né? Nesse sentido técnico, enquanto termo técnico, na ontologia fenomenológica de Sartre, né? É um termo técnico que designa o caráter indeterminado da realidade humana. E esse caráter indeterminado ele tem uma consequência imediata. Né? Na medida em que não somos determinados, de onde vem a explicação para o que fazemos? Se não é determinismo radical que mostra que fiz isso por causa daquilo e aquilo por causa daquele outro aquilo, de onde vem a explicação? Ela vem do nada.
desse nada do qual padecemos, desse nada que a gente chegou nele por meio do começo, né, começando por uma análise bastante abstrata do caráter negativo da consciência, chegou nesse nada como segredo do modo de ser da consciência, descobriu que ele infesta todas as nossas estruturas existenciais por meio, né, da negatividade, por meio dessa necessidade da realidade ser composta por negatividades, né? Toda determinação é uma negação, como dizia Spinoza. Sartre repete isso exaustivamente. Então, quando eu digo que um objeto é o que é, eu também estou dizendo que ele é o que é e nada mais. E esse nada mais é parte integrante e ingrediente da realidade, né? Sem essa nuvem invisível de nada mais, sem esse éter, sem esse vácuo que faz com que as coisas apareçam de forma singular, talvez não houvesse, né, não fizesse sentido falar em termos de experiência significativa, né? Mas aqui eu vou ficar muito abstrato, vou voltar, né? E vou ler mais um pedaço do card, né? Que eu li a primeira parte, a primeira frase, e eu vou tentar, né, não falar tanto quanto eu falei agora sobre uma frase, né? Ao comentar as próximas passagens, né? Eu escolhi a seguinte passagem também. Dizer que a ação se determina pelo nada, né, é o mesmo que enunciar sua radical indeterminação. Até aqui, acho que eu já comentei um pouco isso. Nenhum estado de fato é suscetível de motivar por si mesmo qualquer ato. Nenhum pode levar a consciência a se definir e a se determinar. Basicamente é o seguinte: ninguém é levado a fazer algo em razão de um estado mental, como se costuma dizer, né? Em filosofia e em psicologia. Um estado mental não produz uma ação. Ah, mas eu costumo fazer isso quando eu me sinto daquele modo, daquele outro. Esse costume, esse hábito, essa sedimentação de estratégias e hábitos por meio dos quais lidamos com a nossa, enfim, com a nossa constituição, da nossa personalidade, esses sedimentos, esses hábitos, essas estratégias, elas de fato podem existir, mas no fundo, do ponto de vista ontológico, para que elas tenham força, né? Eu preciso animá-las, eu preciso ter me resolvido a ser um tipo de pessoa que deixará que essas estratégias, esses hábitos estratificados possam comparecer com frequência, né? Eu posso, evidentemente, ser de outro modo, mas eu posso ser também deste modo que eu estou sendo. Percebam como há um grandíssimo eu posso, né? Ao invés de um eu penso, tem um eu posso de fundo nessa filosofia, na qual nada me garante que amanhã eu manterei as promessas que eu faço hoje e que eu fiz ontem, certo? Então, esse nada também é uma força secreta que me permite romper com o passado na medida em que eu reconheça que eu já não estou mais ligado a ele, me permite romper com o futuro que eu tentei sequestrar por meio das minhas promessas, né? Na medida em que ele só será na medida em que eu o realizar, né? E a gente viu, abre um parênteses, a gente viu que, a rigor, as imagens que nos mantêm presos no horizonte das expectativas nos quais estão nossos possíveis, elas são imagens que nos movem, não imagens a ser realizadas, né? Então a gente sempre permanece aqui distante do horizonte no qual a gente está lançado, e no fundo essas imagens servem mais para organizar o nosso presente do que para, enfim, serem realizadas, transformadas em realidade, certo? Para não me repetir um pouco mais, né, fechando esse parêntese, o que tem que ficar bastante claro é que os resultados aos quais Sartre entende ter chegado por meio dessa ontologia fenomenológica que descreve o para si como sendo portador de uma negatividade, é revelar que, no fundo, do ponto de vista ontológico, há, a despeito de quaisquer outros esquemas que a gente utilize para explicar o ser humano, uma liberdade que é sinônimo de indeterminação, na medida em que nada nos determina a esta ou aquela conduta, nada nos determina a este ou aquele comportamento, na medida em que todos os meus condicionamentos, em último caso, são condicionamentos com os quais eu optaria permanecer me relacionando, né? Então, um estado não produz uma ação. O que isso significa? Se eu tendo a explicar os meus comportamentos em razão de estar experimentando este ou aquele estado, este tender a explicar as coisas deste modo
é minha responsabilidade, certo? Tem duas radicalidades muito notórias aqui nesse esquema sartreano, que o primeiro, claro, como é muito frequente na filosofia, é a pretensão de que a análise seja originária e fundamental, né? Ou seja, a despeito do que a neurociência, a psicologia, a sociologia, o que qualquer outro discurso viesse a dizer sobre o comportamento humano, a ontologia fenomenológica estaria em um grau de originariedade e profundidade maior, certo? A gente poderia fazer um curso inteiro só sobre essas filosofias, só sobre esse fato de que frequentemente a ontologia pretende ser, né, a ciência, o saber, o discurso mais fundamental e mais originário do que os outros saberes, certo? Mas deixando isso para lá um pouquinho, a outra radicalidade que a gente vai ver, sobretudo no último vídeo, é uma radicalidade ética. Porque se eu respondo até pelas minhas, digamos assim, tendências, até pelos meus modos de explicar os meus estados frequentes, daí por diante, se eu respondo por tudo, há uma radicalidade da responsabilidade ética, né? Para a qual a filosofia do Sartre está apontando. Dizer que nada me determina, dizer que eu posso sempre optar por fazer algo de outra maneira. Né? Muito bem, sigo a leitura dos cards. Não tem mais muitos, eu prometi, eu sabia que eu ia me demorar, então eu não fiz muitos. Mais um comentário do texto de Borheim. Diz Borheim, a liberdade original não se entende como um conjunto de motivos imóveis, motivos e móveis, a partir dos quais se tornaria possível uma decisão. A escolha é original no sentido de que está na origem, como algo anterior a tudo que possa motivá-la. O sentido da escolha, né, da qual Sartre está falando quando fala da liberdade, é bem mais profundo do que o de livre-arbítrio. Lembremos, a gente está muito acostumado com a expressão livre-arbítrio, sabe muito bem o que ela quer dizer, né? Mas a gente precisa tirar a palavra liberdade do seu sentido ordinário e para tentar entender o que Sartre está querendo dizer com ela. Livre-arbítrio é a capacidade de deliberar, né, mais ou menos racionalmente sobre isto ou aquilo, né? Tomar uma decisão eletiva na qual eu posso dizer isto é o melhor, isto é o pior, e daí por diante. Frequentemente o livre-arbítrio é pensado como algo que se opõe às tendências do desejo, da paixão, do sentimento, da emoção, né? A gente pode ter uma série de inimigos para o nosso arbítrio, não conseguir deliberar porque estava sentindo isso, porque estava desejando aquilo, e daí por diante, né? Liberdade não é livre-arbítrio. Para usar uma expressão que vai no título de um texto de ficção do próprio Sartre, quando o arbítrio entra em cena é porque a escolha profunda já foi realizada. A decisão profunda já está tomada, né? Essa decisão é uma decisão que é uma decisão pelo modo que a gente vai tentar resolver o problema do ser, ou melhor, da nossa falta de ser. É a decisão pelos nossos mais íntimos profundos e importantes propósitos. É a decisão por meio da qual nós nos lançamos nessas e não naquelas possibilidades. É a decisão pelo nosso ser, certo? Então, há esse sentido profundo da liberdade em Sartre, que é eu elejo, ao deliberar isto ou aquilo, ao me deixar levar por impulsos aqui ou ali, eu estou fazendo tudo na esteira desse modo de resolver o problema da minha falta de ser. Tudo que eu faço para tentar adquirir uma estabilidade, uma identidade, né, que cesse o horror da permanente ameaça, da angústia, da minha dissolução, da minha despersonalização, da minha desrealização, da desrealização do meu mundo. Tudo que eu faço é para fazer manutenção disso, mas esse nada secreto permanece corroendo permanentemente as instâncias das quais eu não deixo de fazer manutenção, certo? Então, o que é dizer que liberdade é maior que livre-arbítrio? É dizer que a liberdade é esse modo de existir indeterminado no qual a gente se lança em diversas possibilidades para resolver o problema da nossa falta de ser, da nossa falta de identidade, da nossa falta de estabilidade, né? Esse nosso modo de existir tão angustiante que é existir no tempo, né? E então, disso se depreende toda uma teoria da motivação, né? Borheim falou em motivos imóveis e móveis, né? Sartre fala também na tradução do Paulo Perdigão, que circula, né, pela editora Vozes, móveis.
eu vou tomar a liberdade de chamar de razões objetivas e motivos subjetivos, né? Digamos assim, você pode ter razões objetivas e motivos subjetivos para fazer algo. Você decide entrar em um movimento revolucionário muito radical. Qual é o motivo objetivo que você pode apresentar? Realizar a luta de classes e acabar, né, com a exploração do ser humano pelo ser humano. Qual é o motivo subjetivo? Eventualmente você só quer ofender o seu pai porque ele é muito conservador, né? Qual é o verdadeiro expediente da explicação do comportamento? Nenhum e os dois, né? Não há nenhum que seja privilegiado diante do outro, mas ao mesmo tempo os dois comparecem como instâncias legítimas de contribuição para a explicação disso. Por quê? Né, do comportamento. Porque esses expedientes, sejam objetivos ou subjetivos, eles não causam o comportamento. No fundo, os motivos pessoais e as razões objetivas que comparecem na minha explicação do que faço, sejam que eu dou para os outros só para mim mesmo, elas são escolha minha. Eu os coloco. A força que esses motivos e razões têm para me constranger a tentar realizar o que eu quero realizar por meio deles, sou eu que invisto essas coisas de força. Elas não têm força própria. Não é como se o para si fosse imantado por uma espécie de magnetismo exercido por essa ou aquela instância, né? Não é como se o para si tivesse um anjinho e um demôniozinho em cada um dos seus ombros. Tudo isso pode comparecer, como no imaginário pessoal de alguém, como parte das explicações, dos esquemas de explicações que ela dá para as coisas que ela faz. Mas eu não vou cansar de insistir, porque esse é um conceito um pouco contraintuitivo de liberdade, percebam, né? Se a pessoa acredita na batalha de uma voz interior com outras duas vozes que vivem sob seus ombros, se ela acredita que motivos e razões causam seus comportamentos e seus estados, a rigor ela está de má fé, né? Vai dizer Sartre. Ela está de má fé, ela não reconhece que o último elemento na cadeia de remissões, né, ao qual deve apontar a explicação pelo que foi feito, é a responsabilidade inalienável do sujeito, né, que é como uma sombra sobre a qual ele não pode saltar. Isso é estar condenado à liberdade. Isso é estar condenado a uma liberdade constrangedora, da qual eu não posso me livrar, né, da qual eu não posso simplesmente me eximir, eu não tenho como deixar de ser livre. E é isso que vai aparecendo nos próximos cards. Aqui está. A liberdade se revela absurda, né? Vou ler mais um card. A liberdade se revela absurda porque a escolha de seu ser sem ser o seu fundamento. Ela não tem razão de ser, já que inaugura toda a razão de ser e todo fundamento, né? Eu não consigo deduzir a existência do para si da existência do em si, né? A gente já viu isso. A gente não consegue oferecer nenhum mito, nenhuma explicação, né, que nos diga por que há o para si, esse modo tão estranho de existência, que é existir no tempo, segundo a perseguição de possibilidades íntimas, habitado por um vazio e tentando não constatar isso o tempo inteiro, né? A gente não sabe por que existe esse modo de ser, né? Parece que o universo passaria muito bem obrigado sem isso. E nosso autor apresenta a sua tese, né? Isso aqui é muito importante. Borheim começa a aparecer no texto. Nós estamos chegando, né, perto do fim dessa primeira parte de Sartre, Metafísica e Existencialismo, e Borheim está mostrando que ele não está apenas oferecendo uma introdução a Sartre, mas a sua introdução é interpretativa. Então aqui aparece um componente interpretativo importante do olhar que Borheim tem sobre Sartre. Vejam só, nosso autor, vai dizer Borheim, né, se referindo a Sartre, apresenta sua tese como se dotada de um valor absoluto supra-histórico. Ele não atenta ao fato de que, se a liberdade é fazer, tal fazer é necessariamente histórico. Não só porque supõe a historicidade como um rasgo essencial do homem, como também porque a determinação histórico-metafísica do que seja o homem determina, inclusive, a essência da liberdade. É necessário deixar bem claro aqui, né, que
isto aqui é um pensador heideggeriano olhando para o pensamento de Sartre. O que ele quis dizer com determinação histórico-metafísica do que seja o homem, que determina inclusive a essência da liberdade, exigiria que a gente passeasse um pouquinho pela filosofia do Heidegger, especialmente no que diz respeito à constituição das diferentes épocas da filosofia. A gente viu lá na advertência, aula 0, que Borheim entende que a metafísica seja profundamente histórica. Nisso, ele está seguindo de perto uma intuição, né, desdobrada por diversas obras, né, do filósofo Martin Heidegger sobre os modos como a realidade, a verdade, a relação humana com a realidade e a verdade é profundamente histórico e se constitui em gigantescas épocas ou paradigmas, como diria o professor Enildo Stein, paradigmas filosóficos em razão dessas épocas. Sartre, em O Ser e o Nada, está oferecendo uma ontologia fenomenológica que muito pouco fala sobre a historicidade, ou seja, sobre o nosso enraizamento na época e em todos os condicionantes que a época nos oferece enquanto elementos do nosso horizonte. Né? Sartre fala muito pouco sobre isso. E a estratégia ontológico-fenomenológica dele faz com que a historicidade seja uma espécie de espaço a ser preenchido com conteúdos variáveis, ou seja, o ser humano é ser para si, seja um grego da antiguidade, alguém na Idade Média ou alguém na nossa contemporaneidade. Né? Então, isso aqui é um mero preenchimento material, quando e onde eu nasci e vivi. Né? E o para si seria o mesmo em todas as épocas. O que a alegação de Borheim está nos tentando fazer pensar é o seguinte: e se, e se a gente for um pouco apressado ao pensar dessa forma? E se a gente não perceber que essas formulações especialíssimas dos filósofos, como cogito, para si, o Dasein, o sujeito transcendental, se a gente não percebe que elas são profundamente históricas, a gente não está cometendo um equívoco? A gente não está deixando de perceber que a filosofia também é porosa, né? Que as descobertas filosóficas feitas em diferentes épocas, elas são filhas das épocas nas quais elas são feitas. Né? Borheim parece ter uma reserva com essa pretensão de supra-historicidade do pensamento sartreano. Né? Tudo se passaria, em certa medida, e a gente constata isso quando vê alguns outros textos de Sartre, por exemplo, As Moscas, que é uma peça de teatro. Tudo se passaria como se o grego também tivesse colocado a questão da angústia, né, a questão do drama, de resolver a sua identidade pessoal, né, fazendo alguma coisa com essa negatividade que nos habita, como a gente, como nós, filhos, né, não só do carbono e do amoníaco, mas de uma constituição da subjetividade essencialmente moderna. Né? A nossa subjetividade, Borheim vai dizer no final do livro, ela é profundamente moderna. Né? Vocês encontram vídeos do Gerd Borheim falando sobre a constituição dessa subjetividade moderna, né, no próprio YouTube. Sugiro que vocês procurem o nome dele para encontrar esses vídeos. E Sartre não parece interessado em suavizar, relativizar, amortecer um pouco essas alegações muito sentenciosas que ele está fazendo, né, por meio da sua construção dessa ontologia fenomenológica, na qual sai uma espécie de imagem de homem que teria sido igualmente livre, responsável e angustiado em qualquer momento e em qualquer lugar. Né? As análises de uma ontologia fenomenológica como a de Sartre, elas pretendem ser transhistóricas e transculturais, certo? E isso fragiliza um pouco, né, do ponto de vista do que se pretende hoje se fazer, né, com filosofia, não só de modo profissional, mas também, né, pensando numa filosofia que seja capaz de dialogar com outros saberes e dá conta de nos ajudar a compreender certas urgências da nossa época, né? Esse tipo de construção que pretende ser transhistórica, transcultural, né? Estar acima da história, acima da cultura, não ser afetada por vicissitudes e relatividades históricas e culturais, isso tudo é muito anacrônico.
né? Isso tudo soa muito anacrônico. E é um livro que, eu me repito, está fazendo 80 anos. Mas ele tem essa característica e Borheim a observa com muito acerto. Passo, portanto, para o último card, né? No qual Borheim faz uma espécie de balanço disso, né? Desse lugar do conceito sartreano de liberdade numa longa história, né? Que é a longa história dos 25 séculos de metafísica, na qual a liberdade foi alçada a esse patamar até então inédito. Vejam bem, Borheim dá muita, digamos assim, dá muita moral para Sartre. Ele está dizendo que Sartre faz uma coisa absolutamente inédita, que é colocar o conceito de liberdade em um patamar de importância que ele jamais tivera. Né? Leio o conteúdo do último card, então, diz Borheim. A liberdade não é fundamento de si mesma, mas passa a sê-lo como decorrência da evolução do sentido da metafísica. Com outras palavras, o homem compreende sua liberdade e, nesse ponto, Sartre está certo. Mas ele a compreende enquanto é histórico, inserido em sua historicidade, enquanto a história, com H maiúsculo, de certo modo, determina a essência da liberdade humana. Esse tema merecia muito mais espaço do que a gente tem por aqui, né, para este vídeo e para este, digamos assim, curso, mas, a rigor, o que Borheim está dizendo é que o tipo de liberdade que a gente chama de nossa liberdade, ela é essencialmente moderna, ela é diferente do livre-arbítrio que tinham os medievais para escolher acertar de um modo e errar de todos os outros, né? Não pecar fazendo isso e pecar fazendo qualquer outra coisa, né? Era mais ou menos isso. Fazendo uma caricatura bastante cruel aqui, né? A liberdade medieval. E a gente sabe bem que quando a gente entra no mundo grego, né, na antiga Grécia, nas filosofias que nos chegaram da Grécia Antiga, é muito difícil encontrar qualquer coisa parecida com o nosso conceito moderno de liberdade. Né? Tem lá a deliberação em Aristóteles, existem várias estratégias de como lidar com a condição humana, com a natureza humana, proposta por estoicos, epicuristas, mas esse sentido de liberdade moderno não havia. E em Sartre, esse sentido de liberdade moderno, ele vai alcançar um patamar, ele vai ser radicalizado a tal ponto, né? Uma das consequências da ontologia fenomenológica é trazer o conceito de liberdade a um patamar até então inédito, de modo que existir humanamente e ser livre é o mesmo. A liberdade se transformou no próprio ser do ser humano, no modo de ser do ser humano, dado que o ser humano, enquanto ser para si, vive, existe, né, é voltado para possibilidades que ninguém determinou que fossem essas e não aquelas. Possibilidades que comparecem como motivos e razões de tudo aquilo que a gente faz, mas que foram colocadas lá por nós mesmos, né? Ah, não, eu herdei a minha possibilidade do que porque a minha família. Não, você decidiu herdar uma possibilidade. Você poderia ser perdulário com essa herança recebida, né, e dizer, não, essa não é a minha possibilidade. Mas em algum momento você se lançou. Esse é o espírito do sartrismo, esse é o espírito do existencialismo, esse é o espírito dessa filosofia que vai dizer, em última instância, que somos sempre responsáveis pelo que fizemos e que somos o que fizemos, portanto, somos responsáveis pelo que somos, na medida em que elegemos em liberdade os possíveis, na direção dos quais marcharemos ou deixaremos de marchar, passando a marchar na direção de outros possíveis, e daí por diante. Esse é o sentido de liberdade. Liberdade como indeterminação, como espaço ontológico no qual a causalidade, né, onde os processos dependentes de causa e efeito não têm vigor. Né? Ah, mas e a biologia humana está entre parênteses. Né? Se eu decidir acionar isso como explicação da minha conduta, do meu comportamento, essa decisão é responsabilidade minha. Então, os esquemas que eu utilizo, como a gente viu lá na aula sobre a má-fé, no vídeo sobre a má-fé, os esquemas que eu utilizo mostram que eu tomo decisões sobre a natureza da verdade e sobre a natureza da realidade. Essas decisões apontam para a liberdade. Em última instância, isso é estar condenado à liberdade, é ser constrangido pela própria estrutura da nossa condição humana, pelo nosso próprio modo de ser,
a decidir permanentemente. Decidir o quê? O que a gente faz com a falta? O que a gente faz com esse nada que nos habita? O que a gente faz com esse nosso modo de existir? Em que possíveis nos lançamos? O que será considerado valoroso? O que deixará de ser considerado valoroso? Tudo, absolutamente tudo no reino humano aponta para as responsabilidades dos sujeitos. A gente também sabe que a filosofia de Sartre vai dar um giro na direção do pensamento sobre a história e que esse giro é uma aproximação com o marxismo, com a dialética. Então, Borheim, no próximo capítulo, vai nos mostrar que já em O Ser e o Nada havia uma consideração, né? Isso fica muito claro quando a gente chega perto de um conceito específico, né? A gente vai ver no próximo vídeo. Sartre estava atento para o que Simone de Beauvoir chamou, digamos assim, de força das coisas, né? Porque não sei se você que está me acompanhando, né, concorda, mas eventualmente pode ou parece poder se depreender dessas análises sartreanas a imagem de um ser humano que sempre poderia, de maneira muito talvez tranquila, muito fácil, às vezes talvez Sartre faça parecer, tomar novas decisões e começar vidas novas, né? Mas a liberdade é sempre liberdade em situação, e a gente vai ver mais o que significa ser em situação no próximo vídeo. Agora eu deixo vocês com mais uma música da Dolores, banda extinta, descontinuada, não sei, o Ronaldo que me diga, né? Do meu amigo Ronaldo Palma, do meu amigo Calixto Bento, do meu amigo Brasiliano, banda que muito me fez feliz nos primeiros dias em que eu caminhei pelo curso de filosofia, né, na companhia do Ronaldo, inclusive. Até o próximo vídeo, tchau e curtam a Dolores. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.